Boa noite a todos, os que estão em casa nos assistindo, os que estão presentes. Aqui estamos mais uma vez reunidos, aprendendo um pouquinho mais do que a doutrina espírita traz de guia para que nós possamos, dessa nossa caminhada terrena, aproveitarmos o máximo possível do nosso desafio de melhorarmos cada vez mais. Não importa a idade que temos, o que importa é o momento e a decisão que tomamos, a decisão de melhorarmos. Esse é o nosso objetivo. O tema da palestra de hoje será a vida futura. A vida futura. E dentro da codificação nós temos, Kardec trata disso pelo menos em 3 livros. Livro dos Espíritos, questão 958, 959, 982. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no Céu e Inferno, no capítulo 1, e também na Obras Póstumas tem um tópico específico sobre a vida futura. E é um dos fundamentos básicos, podemos dizer, não apenas do Espiritismo, mas também de todo o cristianismo e de outras religiões espiritualistas, que é exatamente o oposto do materialista. O materialista encara apenas a vida presente e o futuro nada. Os espiritualistas acreditam numa vida posterior. E aí vem a pergunta, né? Nós renascemos, pensamos, vivemos, agimos e depois desencarnamos. E veio a indagação: quando deixamos a Terra, para onde iremos? Independente de religião. Para onde iremos? Existiremos? Continuaremos a ser nós mesmos? Do lado de lá? Estaremos melhor, pior? E essas dúvidas sempre chegam. O que vai acontecer? E o desconhecido, para muitos, ele é temeroso, nos dá medo, nós desconhecemos. Mas, para nós espíritas, não devemos ter medo dos desconhecidos, porque nós sabemos o que iremos encontrar de lá, naturalmente. Então, Jesus, quando disse que foi o precursor mesmo da vida futura, quando ele disse para Pilatos que meu reino não é deste mundo, ele já estava antevendo, mostrando a todos que existe uma vida futura, que com a morte do corpo físico, a libertação do espírito continua a nossa evolução. Então, a vida futura é o eixo básico da doutrina espírita. Se não, qual é o motivo de estarmos aqui então? Se não temos um nada amanhã. Por que melhorar? E as perguntas que fazemos: por que a gente tem que ser honesto? Porque nós teremos que regrar nossa vida, sempre manter o equilíbrio. Então a doutrina espírita vem sempre mostrando o caminho para nós sobre a vida futura e vem abrindo o véu, mostrando-nos, dando oportunidade a cada um de nós de vivenciarmos o hoje, já pensando no amanhã, pós-morte, pós-desencarne. Esse é o nosso objetivo. Então, e como nós sabemos que a doutrina espírita, doutrina da razão, da lógica, do bom senso, ela nos mostra, através de questionamentos, nós vamos fazendo a nossa convicção. Perguntas e respostas, às vezes retóricas. Por que estamos aqui? Por que eu sou desse jeito? Por que a minha condição econômica é tão ruim? Por que a minha raça não é tão benquista dentro de um povo e eu estou nela? Por que uns têm a beleza física, outros não? Então, são perguntas que nós vamos canalizando e analisando as nossas vidas. Partindo do pressuposto que é igual para todas as religiões, da grandeza de Deus. Ele é justo, perfeito, soberanamente bom e justo, dos atributos de Deus. Se Ele é tão bom e tão justo,
E se não existe nada depois da vida, por que essas diferenças ocorrem? Porque olhamos e notamos tantas diferenças de tudo entre as pessoas. Então a pergunta nos remete a algo. Então não pode haver apenas uma existência só. A vida ser uma só. E, de acordo com o que vivemos aqui, seremos condenados eternamente ou absolvidos eternamente para duas situações, para o céu ou para o inferno. Eterno. Que eterno, é para sempre, nunca sairemos de lá. Ora, retornando a Deus, como isso poderia acontecer? Não justifica um pai condenar seu filho a penas eternas. Então aí vem a lógica, a razão e o bom senso da doutrina, nos mostrando que a vida futura não é simplesmente um artigo de fé que está escrito lá, é algo natural, é algo simples, objetivo, que Kardec, com as suas, lá no Céu e Inferno, quando ele evocava toda a gama de espíritos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos que estavam numa situação boa, outras em situações difíceis, para contar o que estava acontecendo lá de lá e trazendo para nós, abrindo o véu do conhecimento. Então a mediunidade veio exatamente para pavimentar o caminho nosso, na nossa vida, para seguirmos adiante e sim tendo um objetivo fundamental, que é a nossa melhora íntima, que só se justifica. Retornando, vamos ver que todos fomos criados, todos, no universo, não só na Terra, todos os espíritos são criados, não param de ser criados, simples e ignorantes. Nós, na Terra, temos essa aparência. Outros mundos, cada um tem a sua aparência física. Nós temos essa aparência. Então, recebemos a razão e começamos a nossa caminhada evolutiva. Primeiramente, dominado pelos instintos. E aí fomos, paulatinamente, de existência em existência, nascendo, vivemos, morremos, renascemos e fomos seguindo, agregando valores e, às vezes, também aumentando dívidas pela nossa ignorância, pela nossa ainda falta de vontade de sermos arrastados para os prazeres que são rápidos e fáceis, que estão à nossa disposição, e vamos seguindo a nossa caminhada evolutiva. Então, a vida futura é assim, vamos por etapas. Todos nós cumprimos etapas, estamos nessa etapa aqui. Qual etapa nós estamos? Uns estão na 40ª, 500ª, centésima, sei lá, 1200, não sabemos quantas encarnações tivemos, que eu tive, vocês tiveram, quem está nos assistindo teve, não sabemos. Mas já cumprimos uma tabela, cumprimos metas. E podemos dizer, sem sombra de dúvida, sem falsa modéstia, nós, espíritas, podemos nos julgar, sim, privilegiados, entre aspas. Por quê? Porque por esse conhecimento ser para nós tão tranquilo. Sabemos que hoje, quando nós chegamos à doutrina que veio e descobrimos essa razão, essa lógica, esse bom senso, nos coloca tranquilos, porque ao mesmo tempo que às vezes alguns se preocupam, outros ficam tranquilos, porque cada um de nós, cada um de você que está assistindo, é dono do seu destino. Nós construímos no dia a dia o nosso futuro, a nossa vida futura. Então, sendo que o progresso é uma lei cósmica universal, tudo evolui, é lei dos mundos, do universo ou dos multiversos, não sabemos. Esse aí existe, essa progressão, temos que evoluir. E a Terra está passando por esse momento. Já fomos um mundo primitivo, em algum momento passamos para o mundo de expiação e provas, estamos vivenciando ainda os estertores de um mundo de expiação e provas e estamos caminhando para um mundo de regeneração. Então, nosso futuro já é a regeneração. E aí a gente vai começando a entender
como a doutrina espírita é importante nesses momentos que estamos vivendo. Vivendo situações difíceis, alegres, e as pessoas dizem assim, mas então tudo que a Terra nos oferece, em tecnologia, em tudo, isso aí é errado, é inútil? Não, não é inútil, é maravilhoso. Só que é uma corrida. A tecnologia está com um carro mais potente, está lá na frente. E a moral ainda está com um gordininho. A maioria nem conhece quem é Gordini, né? Um carrinho lá da década de 60, 70, que andava a 30 por hora. Devagarzinho, estamos atrás. Então, qual o objetivo da evolução? Que a tecnologia e a moral evoluam juntos. Esse é o nosso objetivo. A partir de um mundo de regeneração, as duas irão caminhando juntas. Esse é o nosso objetivo. Então, a reforma que fala de cada um é essa, é olhar para dentro de nós e verificarmos, prepararmos para a vida futura. Porque vocês já pensaram, gente? Pensem bem um pouquinho, se não existisse nada. Kardec trata disso lá no livro do Céu e Inferno. Por que melhorar se vai acabar tudo? A pergunta que se faz, se não existir nada, as pessoas, é o niilismo que eles falam, nada. Tem muitos ateus que acham que não. Por que eu vou melhorar? Por que eu preciso ser honesto? Por que razão? Se vai morrer, vai acabar tudo, vai quitar tudo. Não é bem assim. Então, a gente vai pensar que se fosse desse jeito, seria o predomínio do egoísmo sobre tudo. Sobre os mais fortes, os mais espertos, que teriam a vantagem. E não é bem assim. Então, dentro das religiões, né, espiritualistas, né, que a gente pode saber que são diferentes, umas condenam tem a penas eterna, que falamos, a maioria, as dogmáticas, católica, protestante, tudo aí tem essa. Acreditam na individualidade da alma? Sim. Acreditam que existe vida após a morte? Sim. Mas umas condenam que é uma existência só e que são condenados ou premiados eternamente, que vai contra os desígnios de Deus, porque está privilegiando uns e outros, não dando chance para que as pessoas possam se redimir. Então, é um Deus vingativo, que não é o Deus que nós conhecemos, um Deus bom e justo. Então, céu e inferno é algo que não faz parte da lógica, da razão e nem do bom senso. Entendendo Deus, nós precisamos entender Deus, essa força que nos cria e que regula todo o universo, com bondade, sabedoria e justiça. Isso é muito importante a gente entender, justiça. Então, a doutrina espírita veio exatamente para guiar, mostrar. Veja bem, não é uma doutrina de uma só pessoa, é a doutrina dos espíritos. Não é centrada nem em Moisés, nem em Jesus, que Jesus não veio criar nenhuma religião, foi criar os homens que a criaram, ele veio falar para o mundo. Jesus não precisou de templos nenhum, ele pregava longe, nos montes, à beira do rio, no mar, não interessa, não tem um templo. Foram feitos. Religião dos espíritos não é Kardec, nosso guia, não. Kardec é o codificador. Somos espíritas. Então, é a religião dos espíritos que vieram falar, independente para todo mundo. Sinal que todas as religiões podem tranquilamente abraçarem os conhecimentos espíritas, usando a mesma lógica que nós usamos. Razão, bom senso. Para a gente começar a entender. Então, quer sejamos encarnados ou desencarnados, o progresso é contínuo. Quando nós passamos o processo do desencarne, nós temos um período de perturbação natural, quando um adormecimento. Quanto mais a gente for preparado aqui, quanto mais equilibrado nós estivermos, com o nosso coração, assim, nossa vida
não guardando, não armazenando ódios, rancores, ressentimentos, invejas, ciúmes, nós estamos eliminando as nossas asperezas, as nossas que vêm de trás. Quer dizer, é um caminho de purificação, estamos desbastando a pedra bruta. E assim a gente vai seguindo. O nosso despertar é mais tranquilo. E lá, passando por onde tivermos que passar, às vezes por momentos aflitivos ou não no mundo espiritual, vamos continuar. Com que objetivo? Evoluir, aprender, aurir mais conhecimentos, ampliar a nossa capacidade de entendimento, de perdão, de tranquilidade. Tudo isso que Kardec fala quando estamos na erraticidade. O que é erraticidade? É quando o espírito está despido do seu corpo físico, ele está livre. Então, quantos espíritos estão pululando por aí, perturbando pessoas, fazendo vinganças, maldades? Por quê? Porque não se prepararam quando estavam encarnados. Desencarnaram levando uma bagagem negativa muito grande. Estão em sofrimento, não tendo noção do tempo, estão obsediando pessoas, procurando vingança, apegado a coisas ou pessoas, apegado a dinheiro, a bens, tudo aí estão aí. Então, quanto mais nós entendermos a vida e colocarmos as nossas coisas materiais no seu devido lugar, são importantíssimas coisas materiais, maravilhosas. Precisamos do alimento, da roupa, do nosso carro, da tecnologia, perfeitamente. Mas essas coisas têm que ser um meio da nossa sobrevivência, não o fim. Não podemos nos apegar muito forte nessas coisas que irão nos prejudicar do lado de lá. Então, quando nós entendemos a vida futura, nós, de como estamos vivendo agora, nós estamos já antevendo como iremos estar lá, tranquilamente. Então, não tem como falar assim, por que estou aqui? Por que eu estou assediado? Por que espíritos estão me assediando lá de lá? Por que eu estou em zonas mentais terríveis, denominadas umbrais, que nada mais são ondas mentais, onde espíritos com a mesma capacidade de mentalização se agrupam para fazer o mal, para se apegarem a pessoas. Por quê? Porque nós, enquanto encarnados, deixamos isso acontecer. Lembrem-se, só existem obsessores quando nós, encarnados, damos brecha para que eles nos perturbem. É natural. Se nós mantivermos uma sequência boa de atitudes, pensamentos e palavras boas, nenhum espírito, por mais vingativo que for de outras vidas, irá nos prejudicar, porque eles não conseguem sintonia conosco. Já não tem afinidade e não tem sintonia. Então, depende de quem? De cada um de nós. Então, essas coisas, esse burilamento das nossas vivências diárias, é exatamente porque temos a vida futura.